Eu sou o Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e hoje eu vou falar para você o que você tem que saber sobre a formação do preço dos ativos. Então, o que você precisa saber sobre o preço dos ativos? Mude sua forma de enxergar isso. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante para o investidor e vou fazer uma abordagem diferente, bem didática, para você entender o mais importante sobre o preço dos ativos. Primeira coisa que a gente tem que saber é a fórmula dos juros compostos. Então, a partir dela que eu vou desenvolver o raciocínio. A gente vê na escola, né, na matemática financeira, que esse M é o montante é o capital, que multiplica por um mais a taxa elevada ao tempo. Então, o tempo é o valor exponencial. E essa fórmula à direita, ela é exatamente a mesma coisa, só que o nome dos termos muda um pouco. Então, onde tem montante, tem um valor futuro, né? Então, o valor futuro vai ser igual o valor presente, que seria o capital investido, né? Então, o valor presente vezes um mais a taxa, um mais i elevado ao tempo, e o tempo sendo o fator exponencial. Então, a gente vai utilizar essa segunda fórmula, que o valor futuro de um ativo ele é igual ao valor presente, que multiplica a taxa elevada ao tempo. Tá? Essa é a fórmula mais importante para a gente desenvolver a nossa linha de raciocínio. Então, a gente vai fazer a fórmula do valor futuro e do valor presente, tá? Então, a gente vai fazer uma inversão matemática simples para a gente continuar desenvolvendo o raciocínio. Se o valor futuro é o valor presente que multiplica por um mais i, né, que multiplica a taxa elevada ao tempo, se a gente isolar o valor presente de um dos lados da equação, né, então a gente quer saber agora o valor presente, não mais o valor futuro. É só a gente pegar, né, a parte que está multiplicando ali o valor presente, que é um mais i elevado a t, e passar dividindo, né, lá pelo valor futuro. Então vai ser o valor presente é igual ao valor futuro dividido por um mais a taxa, um mais i elevado ao tempo. Tá? Essa é a fórmula mais complicada que existe, né, na literatura de fluxo de caixa descontado, de precificação de ativos. Então eu trouxe de forma bem simples aqui, e vou dar um exemplo rápido com relação a isso, só para que vocês entendam a linha de raciocínio, tá? Então, quando tem o valor futuro, né, esse valor futuro de um ativo, o que é o valor futuro de um ativo? É a soma de todos os benefícios futuros que esse ativo tem. Então, se ele vai distribuir R$ 10 por ano, né, ao longo de 20 anos, então esses R$ 10 ao longo dos 20 anos, ele faz parte desses benefícios. Né? Então, ele tem que ser somado ao valor desse ativo. E no final de 20 anos, esse ativo vai valer mais R$ 100. Então, ele distribui 10 por ano e ao final de 20 anos vai valer 100. Então, ele tem um valor residual, né, que é esses 100 que ele vai ser devolvido, mais esses R$ 10, né, ao longo desses 20 anos. Então você soma isso tudo e isso é o valor futuro do ativo. Tá? Esse valor futuro é a soma de todos os benefícios que esse ativo tem. E aqui, esse é o único slide um pouquinho mais complicado, mas ele é exatamente a mesma coisa que a gente viu até agora. Então, esse V aí, né, é o valor presente, que ele é o fluxo de caixa futuro, dividido por 1 mais a taxa. E ele foi somando esses períodos. Ó, período 1, período 2, período 3, mas a fórmula é exatamente igual à fórmula que a gente viu, né, na parte passada. Olha só, a parte direita ali. Ó. O V, né, que é o valor presente, é o valor futuro dividido por 1 mais a taxa. Olha aqui, ó. V igual ao fluxo de caixa futuro, é esse FSCE aí, ó, FCE, dividido por 1 mais a taxa. Tá? Aí ele foi somando as taxas no ano 1, no ano 2, no ano 3. Então, esse exponencialzinho, esse T que tem embaixo aí, por isso que ele vai mudando. Ó, o ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, até o ano N, quantos anos você quiser fazer isso. Aí você vai tendo esses fluxos de caixa ano após ano, né? E esse TD aí é a taxa de desconto que você traz isso a valor presente, que é o I, né? Isso é extremamente importante para você entender. Existem duas variáveis, né? Quando você vai trazer alguma coisa ao valor presente. Tem o fluxo de caixa e tem a taxa de desconto. São as duas variáveis que a gente vai encontrar, né, nessa fórmula sobre o preço dos ativos. O valor presente é o preço do ativo hoje, né? A gente está tentando encontrar. Então você vai ter uma perspectiva de valor futuro desses ativos. Então você tem um valor presente hoje de 20 de um ativo. Então é referente a um fluxo de caixa de 2 mais 2 mais 2, um monte de vezes aí, trazido um valor com uma taxa de desconto, que é esse TD que está embaixo, né, trazido a valor presente para essa taxa de desconto.
Então, é a soma dos benefícios futuros, né? Simplificando, é isso. Então, nessa equação, só tem duas variáveis, como a gente pode ver, tá? Então, no numerador tem o fluxo de caixa, né? Então, tem a soma dos caixas futuros, e no denominador tem a taxa de desconto, né? Que é o I. Então, só existem essas duas variáveis. Se só existem essas duas variáveis, matematicamente, né, só elas influenciam o preço dos ativos. Então, ou o fluxo de caixa futuro do ativo, né, ou então a taxa de desconto desse ativo. Né? Não existe outra coisa que pode alterar o valor presente desse ativo. Matematicamente é impossível. Então, sobre o preço de um ativo hoje, vamos pensar agora com relação a isso. Então, se só existem essas duas variáveis que influenciam o preço, quando há queda no preço de um ativo, matematicamente, só existem essas duas possibilidades. Ou o fluxo de caixa futuro diminuiu, ou a taxa de desconto aumentou. Então, se você diminui o que está no numerador, você vai ter uma queda, né, no valor presente. Se você aumenta o que está no denominador, que é a taxa de desconto, você também vai ter uma queda no valor presente. Então, o valor presente de um ativo, o valor do ativo hoje, só pode ser influenciado porque o fluxo futuro desse ativo vai diminuir, aconteceu alguma coisa, tem algum problema com esse ativo, então isso vai refletir no preço, ou a taxa de desconto, né, e essa taxa de desconto aí, ela é influenciada pela taxa de juros da economia, pelos juros futuros, ou ela aumentou. Então, muitas das vezes que a gente vê, quando o mercado inteiro cai, né, é justamente por conta dessa taxa de juros. Né? O juro futuro subiu, aí tem uma maior taxa de desconto, esses fluxos de caixa, mesmo que ficarem exatamente iguais, eles vão valer menos no valor presente. É por isso que o preço do ativo cai. Ou então, aquele ativo que ia receber aluguel, ou ia receber uma renda ali daquela empresa, né? Ele ia vender determinado tipo de produto, não vai vender mais a mesma coisa, mudou a perspectiva de fluxo de caixa futuros, os fluxos futuros eles diminuíram, então essa empresa também está valendo menos hoje. Então, se o preço do ativo hoje, né, ele está, e é uma coisa que você tem que entender sobre o preço do ativo hoje. Se o preço do ativo caiu porque o fluxo de caixa futuro será menor, o ativo piorou, então ele mereceu cair. Né? Então, ó, preste bem atenção, se o preço do ativo caiu porque o fluxo de caixa futuro, ou seja, as receitas do futuro desse fundo, ou dessa ação, dessa empresa, o que quer que seja, se ela vai ser menor, a previsão é menor, ela piorou, tá? Ela não tem mais a mesma previsão, ela piorou, o preço caiu. Beleza? Se o preço do ativo caiu porque a taxa de desconto aumentou, né, a taxa de juros aumentou, o juro futuro aumentou, alguma coisa aconteceu, né, o risco aumentou, né, para que essa taxa de juros mude, é uma oportunidade de compra. Né? Então, todos os ativos do mercado financeiro, eles caem ao mesmo tempo, né, de uma forma geral, quando você tem uma piora do ambiente econômico, a taxa de juros aumentou, está todo mundo incrédulo com a economia daquele país. Então, daqui que surge aquela questão do compre na baixa, né? Compre na crise. Quando tudo está caindo, é momento de crise. Né? E as crises que fazem realmente as pessoas verdadeiramente ricas, eles conseguem comprar muitos ativos em períodos que esses ativos estão com preço muito baixo. Né? E eles conseguem fazer um ganho de capital muito relevante comprando ativos baixos ao longo do tempo. Tem uma frase do Warren Buffett, né, que ela é muito famosa, que ela fala: ó, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, né? Então, quando você consegue comprar ativos na crise, quando ninguém quer, está todo mundo precisando de dinheiro, todo mundo precisando vender, é uma característica muito importante. Quando todo mundo está precisando vender, que você tem dinheiro para comprar, você tem liquidez, você provê essa liquidez para o mercado, né? Então você, comprando esses ativos nesse momento, você vai ter um grande retorno ao longo do tempo. Então, existe bons ativos, né, que muitas vezes, por conta desse momento de mercado, né, momento de crise, eles estão com preço, um desconto muito elevado, né, e esses momentos fazem com que você compre ativos mais baratos, que tem, né, o fluxo de caixa futuro continua interessante, a renda futura desse ativo continua interessante, mas ele se tornou barato, porque hoje, né, o mercado está ruim, o mercado está em crise. E esse é o melhor momento para você comprar ativos, né, quando o mercado está ruim. Aqui no Brasil, a gente tem uma característica muito grande, que está tudo sempre muito ruim. Né? Então, você tem ativos que têm um excelente retorno quase todos os anos.
A gente passa por crise, atrás de crise. É por isso que investir no Brasil, né, muita gente critica: "Ah, é ruim investir no Brasil", mas investir no Brasil, né, em momentos de crise que você consegue comprar ativos muito baratos, ele vai te fazer rico ao longo do tempo, né. Você tem que entender como é que o mercado financeiro funciona, fazer a sua parte, né, estudar e comprar bons ativos em momentos que as pessoas não querem. Não que você vai comprar somente no momento de crise, mas você tem que aproveitar mais esses momentos, né, porque os seus aportes eles vão comprar mais ativos que geram renda, né, e isso vai compor melhor o seu patrimônio no longo prazo. É isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like, né, se inscreve aí no canal, deixa também um comentário aqui embaixo. Você já sabia disso, né? As duas coisas que influenciam realmente o preço de um ativo, que são a questão do fluxo de caixa futuro e da taxa de desconto, né? Só existem essas duas possibilidades de influência no preço, no valor presente de um ativo hoje, né? Deixe seu comentário aí embaixo. É isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo.